O Exército, lá em Boa Vista, né, nessa operação acolhida, ele atuava como na parte de segurança, né, na parte de apoio de infraestrutura, da alimentação, né, e também nos diversos assuntos de transporte e outros apoios ligados diretamente aos abrigados, compartilhado com as ONGs locais que tinham em cada abrigo, né, que tem em cada abrigo. E lembrando que a operação ela se divide em 3 fases, né? O ordenamento na fronteira, em Pacaraima, e o abrigamento que acontece, né, principalmente em Boa Vista, né, e a interiorização. Porque não adianta a gente só receber os venezuelanos. Então hoje Boa Vista tem quase 6.000 abrigados. E simplesmente eles ficam por ali e aí vão chegando mais gente, né, e o que vai se fazer com os que estão ficando em Boa Vista? O negócio é tá ajudando, tá dando um suporte inicial, porque a pessoa ela tá vindo sem nada praticamente, mas ela não pode também ficar lá sem fazer nada, sem estar produzindo, né? Então, por exemplo, o Brasil já tem um grande número de pessoas desempregadas. Se ficar vindo mais pessoas, daí se ficar só apenas chegando mais e mais pessoas para poder estar utilizando também das coisas, de remédios e usando tudo do Estado, né? Então, sem estar produzindo nada, não ajuda nada. Não é... Como é que é? É interessante, né? Não vai. Tipo, eles vão ficar à toa e... População local. As pessoas também locais vão começar a passar por necessidades. Então eu preciso dar uma ajuda inicial, mas para as pessoas poderem estarem também trabalhando e fazendo as coisas normal. Para isso que existe a interiorização. A interiorização é muito importante porque permite que muitos venezuelanos, né, que têm o desejo de trabalhar, são qualificados, né, possam se inserir no mercado de trabalho no Brasil e poderem começar uma nova vida, tendo em vista que a situação do seu país ela se encontra crítica. Até se resolver. Alguns falam que depois que se resolver, eles vão voltar para o país. Uhum. Então, e a Venezuela é um país incrível, é muito bonito, tem muita paisagem legal. É um país que... os países que estão em volta do Brasil, por estarem perto do Brasil, você não tem mais ou menos uma dimensão de tamanho, porque o Brasil é muito grande, mas a Venezuela também é um país enorme. E tem muita coisa legal, muitas belezas, e as pessoas que estão saindo de lá, elas dizem que amam muito a Venezuela. Então, o negócio é estar dando essa ajuda, porque depois o objetivo é fazer cair o Maduro, acabar com a ditadura e poder fazer a Venezuela voltar a ser um país rico, porque riquezas tem de sobra por lá. A Venezuela, conversa com eles, é um país muito rico realmente, tem muitas belezas naturais, tem praias bonitas, né? E muitos deles não queriam estar nessa situação. Mas cabe a nós poder ajudar, porque com certeza, se fosse com a gente, fosse com brasileiros, e a gente também precisando de sair do nosso país e pedir um acolhimento em outro país, eu creio que se alguém fechasse as portas ia ficar uma situação muito complicada. Então o Brasil está fazendo a sua parte, em acolhendo, fazendo o melhor possível, oferecendo as melhores condições, dando condições para eles de ser interiorizado. Então muitas famílias no Brasil, muitos lugares, muitas empresas estão recebendo essas pessoas, eles estão tendo oportunidade de trabalhar, de começar uma nova vida, e eu vejo muito positivo também nisso, porque vai interagir, né, o brasileiro vai aprender mais uma língua. O estado de Roraima, ali, principalmente em Boa Vista, muitos venezuelanos estão casando com brasileiros, estão tendo filhos, né? Eu acho que é um lugar que acaba sendo bilíngue, então lá praticamente você fala português e espanhol. Então isso é muito importante, porque tem seus fatores, né, de positivos quando acontece esse tipo de imigração. Mas nós temos que lembrar que o objetivo maior é tentar se resolver um problema pontual, mas nós torcemos para que a situação na Venezuela, a situação política, né, ela se resolva o quanto antes, para não continue nessa situação, né, porque esse povo não merece sofrer o tanto que estão sofrendo. Tem pessoas que andaram mais de 1.000 quilômetros a pé para chegar no Brasil, para chegar em Boa Vista.
saindo da Venezuela. Tem pessoas que deixaram as suas casas todas mobiliadas, deixaram o seu comércio, tudo para vir para o Brasil, tendo em vista que lá não tinham condições de sobrevivência. Então, acho que é uma operação que está sendo bem sucedida. Nós estamos praticamente já no 5º contingente, né, de apoio da Força Tarefa, havendo rodízio, né, os militares, né, das Forças Armadas estão fazendo os rodízios e fazendo o melhor possível para levar assistência até essas pessoas. Essa é uma operação que vai durar, a duração dela é até quando o Maduro caiu, já tem... Não tem data de término. A operação está numa fase de transição, porque não se dá para continuar por muito tempo com isso aí. Mas a ideia é se passar para o poder público local, né, do governo do estado, para tentar, né, nós estamos vivendo essa fase de transição e aos poucos vai se passando, né, o processo para um dia terminar essa operação, né, que ainda não tem data marcada, mas ela já entra nessa fase de uma hora poder passar totalmente para o poder do Estado nessa situação. E obviamente que a gente comenta assim, mas não é uma situação tão simples, porque, por exemplo, uma operação dessa magnitude tem toda uma verba necessária para que ela possa ser conduzida. Então, questão de estão recebendo milhares de pessoas que precisam de alimento, de medicamentos, tomar vacina, porque estão adentrando num novo país para poder não prejudicar também. Então, tem um deslocamento dos venezuelanos para alguns outros áreas do Brasil, alguns outros centros, e deslocamento também de militares para essa operação, com os aviões da Força Aérea. Então, toda essa logística é uma logística que não estava nos planos previstos, é algo que aconteceu por conta da situação política e acabou envolvendo o Brasil. Tem ajuda, o Brasil recebeu dinheiro da União Europeia, alguma coisa assim, da ONG, da ONU, para poder estar... uma parte desses recursos é do governo, né, do governo federal, mas tem recursos também da ONU, tem recursos oriundos de doações, tem muitas pessoas que têm doados, muitos empresários têm doados, né, então são alocados recursos de diversas fontes, porque existe um comitê, né, que envolve vários ministérios, né, e vários órgãos que contribuem e colaboram com essa operação. Então, apesar de ter um gasto, mas a gente sabe que esse gasto está sendo revertido para pessoas, para a sobrevivência de pessoas. Então, acaba sendo uma situação assim, positiva, porque a gente sabe que está agregando valores, né, para famílias, né, diversas famílias. Então, a Operação Acolhida ela tem esse objetivo e com certeza uma hora ela vai terminar, porque nós torcemos para que a situação na Venezuela se resolva o quanto antes. E queremos também que todos que estão permanecendo no Brasil uma hora vão permanecer convivendo com os brasileiros, vão constituir famílias com brasileiros e está havendo uma grande integração, né, entre os povos, Brasil e Venezuela. Então acho que está sendo positivo isso aí. O objetivo principal é de estar acabando com regimes assim, com ideias socialistas que apenas estragam. Para você ver, países ricos como a União Soviética, que tinha todos aquele imenso território, diversos recursos naturais, ninguém esperava que fosse cair, fosse terminar e terminou. Então agora o que a gente está vivenciando é um momento histórico, porque não se sabe quando que esse Maduro vai sair do poder. Pode ser que ele seja deposto, pode ser que ele renuncie, não se sabe. Então é um momento histórico que estamos vivendo. E o objetivo é acabar com essas ideias burras que não funcionam e que só trazem prejuízo e acabam com a vida das pessoas, levam elas a um estado miserável. Então o objetivo é fazer a Venezuela ser um país bom, que já foi uma vez, para que outras pessoas da América Latina possam estar indo lá, ajudando a desenvolver e crescer. Então tem muitos brasileiros na Bolívia, na Colômbia, na Argentina estudando, né? Todo mundo, tem muitos brasileiros nessa onda ultimamente. Então o objetivo é que todos os países possam ser muito bons e que a gente possa ter mais opções de estar conhecendo, visitando, estudando. Então todo mundo só tem a ganhar com isso. Já foi comprovado que o regime que se encontra na Venezuela é um regime que não deu certo.
né? É lamentável a gente ver pessoas que ainda apoiam esse regime. É um absurdo ver pessoas falando uma que... ditadura que, lamentavelmente, se tivesse dado certo, não teria provocado a imigração de mais de 3,5 milhões de venezuelanos. Então, um país que, com tanta riqueza, está vivendo um caos, né, inflações absurdas, né, e, lamentavelmente, está com essa situação caótica que o povo rejeita, né, e está sendo reprimido por uma força, né, que... E é uma força que não é para manter a paz, é para manter o privilégio político de uma determinada ideologia de determinadas pessoas. Isso não é o bem da população. Nós torcemos para que a situação ela se resolva de forma pacífica, mas estamos tentando evitar que haja um grande conflito interno, que haja uma grande perda de vidas humanas. Qual que você acha que é a possibilidade de o Brasil entrar em uma guerra com eles? Bem baixo? Não, o Brasil está na política sempre ainda de forma pacífica, né? Eu acho o Brasil que só vai interferir se, só se acontecer um ataque contra o território nacional. Só se ferir a soberania nossa nacional, uma situação que justifica isso. Mas eu creio que isso não deve acontecer, mas temos muitos países que são contra o regime e nós torcemos para que se resolva e o mais importante é a população voltar a viver dentro da sua normalidade e voltar a usufruir das suas riquezas do seu país, porque voltar a ter a sua identidade, que muitas pessoas que saem do seu país acabam perdendo a sua identidade, né? Indo para um país desconhecido, aprendendo uma língua diferente, uma língua mais difícil. Então, é tudo difícil, é tudo mais complicado. O objetivo principal é o bem-estar das pessoas e essa galera política, o objetivo deles não é o bem-estar das pessoas. Então, a gente está fazendo o melhor para poder estar acabando com ideias assim, ideias absurdas, para poder manter uma ideologia às custas da miséria de milhões de outras pessoas. Isso é uma ideia falida. Então, gente, você que é socialista de iPhone, você que fica aí postando foto na praia, só indo em Starbucks, esse tipo de coisa, tirando foto com iPhone, para de ser imbecil e defender que Venezuela é uma democracia, porque não é, tá? A gente estava lá, as pessoas, elas estão revoltadas. Então, não é só pessoas pobres, mas também dentista, médico, engenheiro. Essa galera toda tá mal das pernas e tá vindo pra cá, tá imigrando pro Brasil porque não consegue sobreviver por lá. Então, ideias socialistas, quem sofre mais são os pobres. Então não tem essa coisa de que o objetivo é os pobres. Não, o objetivo não é ajudar os pobres, o objetivo não é ajudar as pessoas, o objetivo é as pessoas continuarem miseráveis para que uma classe política seja beneficiada. Então, não é o capitalismo que maltrata as pessoas, escraviza as pessoas. Não, você é totalmente imbecil e idiota de continuar acreditando nessa mentira. E outra coisa, a democracia é um governo para o povo. Se o povo não quer um determinado regime e está sendo forçado a conviver com esse tipo de regime, então isso não é democracia. Então já viu que é uma situação que não deu certo e tem que ser mudado. Então, você que quer conhecer melhor sobre a realidade da Venezuela, pesquisa, leia, é muito fácil ser socialista de iPhone ali de Copacabana, né? Não sei o que, Lula livre e apoiando Maduro, mas eu quero ver se fosse você lá vivendo aquela situação. Então, parem para refletir, porque isso não é brincadeira ficar falando besteira e merda, sendo que tem várias pessoas que estão passando por muitos problemas por conta dessa ideologia. E vamos torcer para que a situação se resolva o quanto antes. Então essa aí é a Operação Acolhida e com certeza vamos tentar mudar um pouco essa história. E o mais importante é que ela está sendo bem sucedida e está trazendo melhores condições para muitos irmãos, né, que oriundos aí do nosso país vizinho.